paz seja convosco, trazendo para vocês, aqui ligados no canal Arte de Pregar, Arte da Pregação, né? Outro livro que é um curso de apologética e defesa da fé. Tem tem algumas denominações, outras religiões, explicando o que cada uma acredita. E essa leitura é bem rica e vai entrar na história de cada igreja, de que cada igreja fez no decorrer da história, algumas coisas que são consideradas heresias. E aqui pela Faculdade Bethesda, editora Hell, esse livro aqui, muito bom adquirir ele. E para quem não tem condições de adquirir, eu vou estar lendo aqui no canal, você vai poder acompanhar a leitura e também depois você vai ter o arquivo PDF aí no comentário, vou colocar no comentário, e também no Facebook também vai estar o link. Você vai poder ter o arquivo do Word, vai poder baixar esse arquivo do Word, depois se você quiser montar uma apostila, e você vai ter esses comentários também. E tem algumas perguntas que vão ser feitas ao decorrer ali do livro, tem algumas questões que vão ser feitas como uma prova do que você leu. Tem várias perguntas, inclusive com alternativas também. Então, eu vou começar lendo aqui a partir da página. Tem a dedicatória, o prefácio, né, o livro todo preparado por Paulo Sérgio Batista. Tem a metodologia, confissão de doutrinária da Faculdade Bethesda, vai ter sobre a confissão doutrinária. Também é importante estar lendo, mas também eu posso estar divulgando esse arquivo em PDF para depois você estar dando uma analisada também. Mas eu vou entrar direto na página aqui, na página onde fala do tema, o primeiro tema, que é definição e natureza do fenômeno religioso, né? Então eu vou estar usando esse arquivo aqui, o qual eu fui lendo, fui editando, e ele escreveu aqui no Word. Então eu pego aqui, enquanto eu vou lendo, vai escrevendo o que eu falo aqui pelo Word. Então, para passar para vocês esse arquivo, eu tenho que ler duas vezes a mesma coisa. Então, vai falar sobre o fenômeno religioso, né? Unidade e definição, a natureza do fenômeno religioso. Faculdade de Bethesda, curso apologético e defesa da fé. Aqui, o fenômeno religioso é um dado universal da experiência humana. Ele se manifesta em todas as culturas conhecidas em todos os períodos históricos e em todas as regiões do mundo, onde há vestígios genuínos da presença humana. Há também evidências de crença, transcendência e práticas religiosas. É uma experiência humana, todas as culturas têm uma maneira de se conectar, de entender algo sobrenatural. Durante muito tempo, especialmente a partir de perspectivas naturalistas e evolucionistas, tentou-se explicar a religião apenas como uma tentativa primitiva de explicar fenômenos naturais, ainda desconhecidos pela ciência. Contudo, essa explicação mostra ser insuficiente. Aí, no caso, as teorias evolutivas colocavam a religião, no caso, como alguém tentando explicar algo natural. Mas não é algo somente natural, é algo também sobrenatural, que é algo que não pode ser respondido simplesmente por evoluções naturais, fenômenos naturais. Porque a pergunta é, o que causa esses fenômenos naturais? Porque tem algo acima disso, né? Algo que está totalmente é, que é superior a isso, que pode controlar para que funcionar corretamente, entendeu? É algo assim, algo além disso. Então a teoria da evolução não explica isso, a teoria evolutiva. A religião não sugere apenas da ignorância científica, mas da necessidade intrínseca do ser humano de expressar a sua relação com transcendência. O fenômeno religioso revela uma busca humana constante pela experiência sobrenatural, o que demonstra que essa busca não é um acidente cultural, mas uma característica essencial da racionalidade humana. Então, a partir do momento que o ser humano começa a raciocinar, entender as coisas como funcionam, por mais que ele entende conforme aquilo ocorre de maneira natural, ele sabe que tem algo a mais para que
tudo ocorra normalmente, de uma maneira organizada, de uma maneira padronizada, o ser humano entende que tem algo superior a tudo isso e faz com que o ser humano busque a religião, busque algo sobrenatural. Portanto, ao contrário do que afirmam alguns evolucionistas, naturalistas, pode-se sustentar que a religião não é um sinal de atraso intelectual, mas uma das mais elevadas manifestações da razão humana. Afinal, apenas seres racionais demonstram capacidade de transcender a matéria, formular conceitos metafísicos e desenvolver ciências de crença. Não estamos negando a ciência, na verdade, estamos convictos da ciência, mas algo queremos saber, algo que criou a ciência, algo que mantém tudo organizado, como a criação do planeta, como a criação do universo, que tudo tem que estar no seu devido lugar para que há a possibilidade de vida, e existe um cálculo matemático para isso. E o cálculo matemático para isso é de 1 vezes 10 elevado a 138. Essa expressão na matemática é impossível, já que a expressão impossível no cálculo matemático seria já 1 vezes 10 elevado a 52. Seria uma causa impossível para que todas as substâncias que possa agregar a vida na Terra tivesse de acordo para que pudesse gerar vida. No caso, o planeta girando numa área habitável da sua estrela, tudo isso de forma organizada. Qual era a possibilidade de acontecer? Exatamente, essa chance, essa possibilidade disso acontecer é de 1 vezes 10 elevado a 138. Isso é impossível. Então, por isso que a raça humana, a racionalidade humana, leva-nos a acreditar em algo sobrenatural. Leva-nos a buscar uma religião, que é uma conexão com Deus. Se até mesmo os críticos da religião reconhecem que somente seres racionais possuem crenças religiosas, por que não admitir que o fenômeno religioso faz parte da própria constituição da humanidade? Mesmo que se admitisse hipoteticamente uma origem evolutiva aleatória do ser humano, o que é contestado pela teologia cristã, ainda assim não se poderia negar que a religião acompanha o desenvolvimento da mente humana desde seus primórdios. Assim, a crença em Deus ou em uma realidade transcendente pode ser compreendida como uma evidência da singularidade da racionalidade humana e não como sua negação. Definição de religião. Segundo Peterson, Hasler e Reicher, 2009, religião pode ser definida como um conjunto de crenças, ações e experiências tanto pessoais quanto coletivas organizadas em torno do conceito de uma realidade última que inspira adoração e total devoção. Essa realidade última pode ser compreendida de diversas formas, como uma unidade pessoal, como uma pluralidade de seres pessoais, como uma forma impessoal ou uma realidade não pessoal. Essa diversidade de concepções varia de religião para religião. É importante compreender que, embora a religião possua dimensões psicológicas e sociais, ela não pode ser reduzida apenas a esses aspectos. O fato de a religião se manifestar no âmbito psicológico e social não significa que sua essência seja meramente psicossocial. Peterson, no seu livro 2009, página 21. A crença, elemento fundamental da religião, provém de uma mente que possui necessidades e perspectivas transcendentais, e não apenas demandas sociais ou emocionais. Pesquisas da antropologia, inclusive da antropologia forense, depois os vestígios mais antigos da humanidade, estão sempre associados a práticas religiosas, como sepultamentos ritualísticos, símbolos sagrados e expressões de transcendência. Portanto, o conceito de religião ultrapassa o modelo monoteísta clássico, judaísmo, cristianismo e islamismo, e abrange toda a forma de relação humana com a transcendência. Então, o ser humano sempre buscando a religião, conectar-se com o sobrenatural, com aquilo que criou tudo, né? Porque simplesmente a explicação evolutiva, com a explicação de que tudo surgiu do nada, nunca foi o suficiente para explicar o fato de todas as coisas começarem a existir. Cosmovisão, conceito e importância. Para compreender corretamente a natureza do fenômeno religioso, é necessário compreender o conceito de cosmovisão.
Então cada um vai ter a sua visão. Cosmovisão é a forma de como o ser humano enxerga a realidade, compreende a sua origem, interpreta o sentido da existência, estabelece valores morais e fundamenta sua conduta, crença e religião. Todo ser humano possui uma cosmovisão, mesmo que não saiba defini-la conscientemente, ela orienta pensamentos, decisões, crenças e práticas religiosas. As religiões, seitas, novos movimentos religiosos, NMR, e denominações cristãs não bíblicas, DCNB, estão fundamentadas em cosmovisões específicas. Tipo de cosmovisão. De modo geral, podemos identificar 7 principais tipos de cosmovisão. Teísmo, crença na existência de Deus pessoal, único e transcendente, que também se manifesta de forma imanente no mundo. Principais representantes: judaísmo, cristianismo e islamismo. O teísmo, que é o Deus como centro de tudo, e tem um único Deus, né? Usaria aqui o verso que é comumente usado pelos judeus, chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, judaísmo, cristianismo e islamismo têm como único Deus, criador de todas as coisas. Ateísmo é a negação da existência de alguém que transcende a nossa dimensão. O universo físico é a única realidade existente, sendo autossuficiente e autônomo. Ou seja, eles acreditam que o universo se autocria, então ele sempre vai se autocriar, segundo algumas falas de Stephen Hawking. Ele parece que ele disse alguma coisa assim, que o universo é autossuficiente, então ele mesmo se autocria. E algumas falas de youtubers e estudiosos da ciência. Principais representantes: Karl Marx, Friedrich Jean Paul, entre outros. Deísmo: crença em um Deus transcendente que criou o universo, mas não interfere nele. Ou seja, Deus criou o universo, porém não interfere em nada e deixa ele seguir o seu percurso, mas não interfere nele. Nega a revelação, o sobrenatural e a inspiração divina. Principais representantes: Voltaire, Thomas Jefferson e Thomas Paine. Seguindo, Thomas Jefferson era cristão, porém ele era deísta, ou seja, ele acredita que Deus criou o universo, porém não interfere em nada do que acontece nele. Agnosticismo defende que o ser humano não pode conhecer a realidade última, apenas sua aparência, portanto não é possível afirmar nem negar a existência de Deus. Principais representantes: Immanuel Kant e Thomas Huxley. Então o agnóstico ele acredita que possa existir o Deus, possa existir, porém não pode afirmar e nem negar. Então ele é meio que fica no meio termo. Panteísmo identifica Deus como o próprio universo, tudo que existe é Deus e Deus é tudo que existe. Deus está em todo lugar, então portanto ele é o universo, tudo que existe é Deus. Então panteísmo, tudo é Deus. Principais representantes: algumas formas de hinduísmo, zen budismo e ciência cristã. Panenteísmo defende que o universo está em Deus, mas Deus é o maior que o universo. O universo seria o corpo de Deus e a sua dimensão não física seria sua mente. Também conhecido como bipolarismo, pois afirma 2 princípios complementares em Deus, sem ser dualista. Principais representantes: Alfred e Charles Hartshorne. Politeísmo, crença da existência de vários deuses, finitos ou infinitos, geralmente associados à forma da natureza ou elementos específicos. Principais representantes atuais: Wicca, bruxaria e religiões afro-brasileiras. E aqui temos agora a verificação de aprendizagem. Religião e cosmovisão. Vai perguntar: de que maneira devemos compreender o fenômeno religioso? É possível participação de crianças em uma religião organizada? Define o conceito de cosmovisão, de politeísmo, ateísmo, teísmo, agnosticismo, panteísmo e panenteísmo. Então, para definir cada um desses temas. E a observação final é esse material foi desenvolvido com base no curso de Apologética e Defesa da Fé da Faculdade Bethesda, editora Ridel, com finalidade educacional, apologética e formativa, destinada à disponibilização pública para o estudo. Então está disponibilizado para estudo de forma gratuita, você pode baixar esse arquivo e você vai, com a leitura bíblica, principalmente com a nossa leitura no canal, aqui com a Bíblia de Estudo do Expositor, você vai ligando com o estudo, ligando com essa parte que a gente entendeu, de sempre procurar algo sobrenatural da existência de um Criador
que está por trás de tudo isso. E cada um tem a sua cosmovisão. Cada um procura Deus da maneira que entende, a sua visão entende. Então, muitos. Deus é o universo, então é um panteísta, acredita que o universo, Deus está em todas as partes porque é o universo, tudo faz parte do universo. Então, cada um tem uma sua cosmovisão. E nós, cristãos, temos a cosmovisão que Deus interfere sim na vida humana, Deus criou, ele interfere, ele fala com sua criação. Então a gente é teísta. No caso, a gente vai com Deus como sendo de tudo, aquele que interfere, aquele que chama os seus e escolhe os seus. Então, um curso que dá uma profundidade melhor na Bíblia, e achei interessante esse livro para quem não tem. Esse é o primeiro material de estudo e a gente vai continuar essa leitura no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.